quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, partilhavam as suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Eu gosto de olhar para esse texto, porque ele começa falando na igreja primitiva, que assim, todos os dias eles perseveravam unânimes na doutrina e na palavra. E quando nós vamos ver que a perseverança, ela significa, a perseverança é muito além de você saber o que você deve fazer. A perseverança vai muito além de você praticar aquilo que você sabe que deve praticar. A perseverança, ela significa que você vai ter um ato contínuo de prática, mesmo que naquele momento você não enxergue o resultado daquilo que você faz. Uma convicção, uma fé, você não para de fazer. E é isso que o texto diz, que todos eles perseveravam unânimes na doutrina, na palavra, mas também na comunhão. Observe que o evangelho, ele nunca foi e nunca vai ser egocêntrico. Sempre que nós olhamos para o evangelho, Jesus busca pessoas, se relacionar com pessoas, e que pessoas se relacionem com pessoas, porque eles oravam unânimes nos templos, mas também o texto diz que eles partiam o pão, ou seja, que tinha intimidade, que tinha comunhão, que eles frequentavam as casas uns dos outros, que não era apenas uma parceria de oração no templo, mas tinha o quê? Tinha unidade, tinha coesão, tinha perseverança, né? Eles queriam fazer parte daquilo, eles criavam raízes, não só na igreja primitiva, mas também uns com os outros, né? Tinha relacionamento, tinha ali reciprocidade, né? Havia ali cuidado uns com os outros, né? Quando eles viam que um deles, ali do meio deles, tinham necessidades, eles colaboravam, partilhavam parte das terras, às vezes parte das colheitas, para que eles pudessem ter ali um suprimento dessas necessidades. E quando eu olho para esse texto, eu lembro quando nós estávamos 7 meses aqui em Bauru, e nós tivemos um lockdown, né? Ainda uma igreja bem pequena, não chegávamos a ter 200 pessoas, e nós começamos ali a perseverar, né, na palavra de Deus, na comunhão desses poucos irmãos, que era o que nós tínhamos, né? Nós não tínhamos equipamento de vídeo, nós não tínhamos tecnologia, e nós não podíamos fazer as reuniões, né? Então nós fazíamos ali o que dava, o que podia, de forma adaptada, com o pouco recurso que tinha, mas de repente nós vimos um favor e uma visitação de Deus no meio desses irmãos, tão especial, que essas poucas pessoas, né, levantaram milhares de toneladas de alimento, milhares de equipamentos, recursos, né? E nós começamos a ajudar tantas pessoas, que nós nem sabíamos mais quem nós estávamos ajudando. Na época ali ainda na Aureliano Cardia, eu lembro uma vez que eu estava chegando na igreja, eu vi uma fila, né? Estava vindo pela Rodrigues para subir ali a Aureliano, e a fila começava ali mais ou menos onde hoje é aquela distribuidora de alimentos, de presunto, queijo ali, eu esqueci o nome agora, e ia ali quase 2 quadras de fila, pessoas com carriola. Eu falei, nossa, o que será que é isso, né? Pensei, será que é no Sesc, né? E na hora que eu cheguei lá, as pessoas tinham ido buscar alimento na igreja, e eu falei, nossa, que especial, né? Mas, como eu bato muito nessa tecla aqui com vocês, que a igreja, ela, embora deva, né, ter ação social, ela não é ONG. Existe uma questão muito além de necessidades humanas, fisiológicas. Nós temos um compromisso com a salvação dessas pessoas.
E nós começamos a conversar, e eu lembro que os irmãos entre si, perguntaram, não, mas se nós estamos dando cestas básicas para quem nós nem sabemos quem é, nós temos que olhar se tem algum dos nossos com dificuldade. E eu lembro que nós, quantas vezes íamos no mercado, e o que a gente pegávamos 2 carrinhos, o que a gente colocava no nosso, colocava no outro. Por quê? Porque aqueles que estavam junto com a gente, iam comer a mesma coisa que nós, iam ter as mesmas coisas que nós. Quantas casas reformadas, quantos banheiros reformados, quantas coisas fizeram. Fiquei sabendo de irmãos que doaram moto uns para os outros, para que eles pudessem ter meio de trabalho, uma coisa linda, mas exatamente o que fala o texto. Quando a igreja, ela vive, a essência genuína do que é ser igreja, ela começa a experimentar tudo isso que nós lemos nesse texto. Só que o texto diz que, enquanto eles faziam isso, começavam a aumentar os sinais, os milagres, as maravilhas no meio de todos eles. E não só isso, o texto diz também que eles começavam a ver, dia após dia, o Senhor acrescentando aqueles que Ele havia de salvar. E foi exatamente o que nós experimentamos. Período em que nós mais crescemos como igreja, nós estávamos com o templo fechado, porque nós não podíamos ter reuniões. Por quê? Porque é o Senhor que acrescenta. Mas observa que quando nós olhamos para isso, nós estamos falando de criar raízes. Pessoas tão novas, convertidas, dando tanto fruto. E eu quero aqui usar um exemplo para vocês, do que significa você estar enraizado e bem nutrido em um lugar. Vocês sabem quando aquelas pequenas árvores frutíferas, se eu não me engano chama bonsai, alguma coisa assim, sabe? Que você planta ela pequenininha, e mesmo ela bem pequenininha, ela começa a dar uns frutos bem grandes assim, que às vezes ela dá tanto fruto, que ela começa a pensar, e você tem que calçar ela, escorar. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de produção, porque não tem a ver com o tamanho da árvore, mas com a qualidade das raízes. E às vezes quando você pega uma árvore gigante, que por algum motivo, ela precisa ser arrancada de um pomar, e plantada em outra, essa árvore que cresceu, que tem muita história, que já deu muito fruto, mas quando você faz essa mudança de terreno, essa árvore, ela já vai logo na sequência, começar a dar muito fruto, cumprir propósito pelo qual ela existe, sim ou não? Não. Por quê? Porque antes dela voltar a produzir, ela precisa criar raízes. Se ela não criar raízes, ela não volta a produzir. E aí entra no segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Depois que nós descobrimos um lugar que nós devemos pertencer, participar, criar raízes, não raízes só no lugar, não raízes só na estrutura, mas raízes interpessoais, relacionamento afetivo, de amizade, de empatia, de compartilhamento, de vida uns com os outros. Nós também temos que olhar para o segundo ponto, que é o quê? Nós devemos proteger a comunhão e a nossa comunidade. Olha aqui o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, 2 e 3, ele escreve assim: sejam completamente humildes, dóceis, em algumas versões educados, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o mesmo apóstolo Paulo, à igreja de Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: tendo certo que aquele que começou a boa obra, será fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha que interessante, quando nós falamos de proteger a comunhão, e proteger o local que você está enraizado, a gente já logo vai pensar que nós devemos proteger do próximo. Mas olha as dicas e princípios que o texto diz. Primeiro, você precisa ser humilde. O que é humildade? Humildade não é você pensar menos de você, menos do que você faz, menos do que você é capaz de entregar. Humildade é você pensar menos em você. Você considerar o próximo,
você considerar o outro, né? Você não olhar só para o seu umbigo, para as suas vontades, para o seu interesse. Humildade é você considerar o seu próximo. E o texto também diz: eu quero que vocês sejam educados, gentis. E depois ele fala: eu também quero que vocês sejam pacientes. Depois que o texto diz 3 coisas que eu devo ser, aí ele vai colocar o próximo: também eu quero que vocês suportem uns aos outros em amor. Por quê? Se você é uma pessoa humilde, considera o próximo. Se você é uma pessoa educada, gentil, né? Se você é uma pessoa paciente, você já reduziu 90% das possibilidades de atrito. E as 10 que está faltando, o texto ainda diz assim: suporte uns aos outros em amor, ou seja, suporta aquilo que está faltando no outro. Agora, eu sei que não vocês são, né, diferente, prateleira de cima, já são maduros na fé, mas eu tenho certeza que vocês já viram um crente pedindo para o outro ter paciência. Vocês já viram isso ou não? Geralmente ele pede atropelando, né, quase que engolindo o outro com as palavras. Mas por quê? Porque ele mesmo não tem. Ele quer que o outro o suporte antes dele mesmo conseguir desenvolver o que é ensinado. Não tem gentileza, não tem educação, não tem lealdade, né? Não tem amor. E isso é muito sério. Por quê? Porque quando nós entendemos todos que pertencemos a um lugar, né? Imagina só a sua casa, você tem a sua família e você mora com a sua família, né? Vamos supor que você mora num bairro, né? E aí você fala assim: gente, ó, sempre o último que entrar precisa trancar o portão, a gente não pode dar vacilo, né? Senão daqui a pouco entra um ladrão aí. Geralmente, na maior parte dos roubos, o arrombamento é só na parte de dentro. A entrada pelo muro ou pelo primeiro portão foi facilitado. Esqueci aberto, não tranquei, ou aquele macetinho que eu acho que eu escondo a chave num lugar que ninguém vai descobrir, mas todo mundo sabe que eu escondo lá, para o outro que chegar, pegar e poder entrar. Então observa que quando um vacila, todos os outros correm risco, inclusive quem vacilou. Então, quando nós falamos de encontrar um lugar para pertencer, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus em nós e através de nós, o texto começa a nos ensinar a tratar o próximo, a respeitar o próximo, a suportar o próximo, com amor, né? Imagina Jesus, se ele fosse chegar para Pedro, depois que Pedro negou ele, chegar e falar assim: Pedro, seu lazarento, quando você era pescador e nem pescar você estava conseguindo, eu fui lá no seu barco, lembra que eu mandei você jogar a rede do outro lado, você lembra o que eu fiz? Eu fui lá, te fiz pescador de homens, e você vai e me nega? Foi isso que Jesus fez ou não? Não. Pedro, você me ama? E aí Pedro começa a falar sim, mas começa a se constranger com as 3 perguntas, mas Jesus sempre reforçando o propósito de Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, esse é o caminho, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te encontrei, vamos esquecer isso, né? Vamos esquecer esse erro, né? Vamos aqui resolver isso, mas eu preciso que você olhe para o foco, olhe para o propósito, eu te chamei para você apacentar as minhas ovelhas. É isso que Jesus ensina, é isso que a gente ser humilde, é isso, é que a gente ser educado, gentil, é isso que a gente suportar o outro em amor, é isso, a gente ter paciência com a imaturidade do próximo. Não é porque nós temos cristãos imaturos que eu também vou ser um. Tem que ter um responsável na casa, sim ou não? Então, olha que interessante. E por que eu digo isso? Porque quando o apóstolo Paulo fala assim: tenham certeza disso, ou estejam certos disso, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Veja bem, Jesus vai buscar qual igreja? Imaculada, sem rugas, sem mancha, irrepreensível. É essa igreja que Jesus vai buscar, amém? Só que vamos ser honestos, a igreja hoje, a igreja geral hoje, ela é sem rugas? Não.
Ela é sem mancha? Não. Ela é irrepreensível? Não, mas observa, o nosso papel é seguir os princípios. Por quê? Completar a boa obra, quem vai completar? Jesus. É essa igreja que ainda não é imaculada, que ainda não é irrepreensível, que ainda tem manchas. É essa igreja que ainda a obra não foi completa, mas vai ser até o dia de Cristo Jesus. Então observa que eu e você temos muitos princípios para cumprir, para que o propósito de Deus seja manifestado em nós e através de nós. Eu quero também abordar a parte que, como eu disse, não vocês, graças a Deus por isso, né? Glória a Deus, mas foi feito um estudo, se não me falha a memória, pela DBU, a Faculdade Batista de Dallas, né? E eles aplicaram a lei de Pareto nas comunidades evangélicas. Pastor, o que é a lei de Pareto? É a teoria de que, de um todo, 20% faz e o resultado que os outros 80% vão colher. Pastor, traduz para a gente, 20% trabalha para 80%, se beneficiar. A lei de Pareto é mais ou menos isso. E eles fizeram essa aplicação, né? E essa aplicação, as que não se enquadram, se aproximam muito, né? Algumas igrejas 15, outras 25, mas a maior parte delas ali está na proporção de 80-20. Agora, qual é a grande questão e o porquê hoje muitos cristãos passam ali décadas e décadas frequentando a igreja e não conseguem cumprir todo o seu propósito? O apóstolo Pedro, ele nos ensina o porquê, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, cada um de nós temos um dom, temos habilidades, temos um propósito. E o que o texto diz? Que cada um de nós devemos exercer isso para nos abençoarmos e nos beneficiarmos, não é isso? Não, o texto diz: para abençoar e servir aos outros, administrando fielmente, com a graça de Deus. O que isso significa, pastor? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Hospitalidade. Nós sabemos que um bom cristão, a maior parte tem o dom de hospitalidade. Se você não tem esse dom, você pode chamar pessoas para ir na sua casa, contratar um chefe de cozinha, contratar uma equipe de decoração. As pessoas às vezes vão até se surpreender, né, com a estrutura, mas não vai ter aquele abraço, aquele acolhimento. Porque a pessoa que tem o dom de hospitalidade, se ela te recebe com um cafezinho e com um pão de queijo, você se sente acolhido demais, bem recebido. Por quê? Porque é um dom. Dom não dá para você comprar, Deus dá. E cada um de nós aqui temos dons, temos habilidades. A grande questão é quando nós não exercemos isso para abençoar e servir aos outros, fazemos só para nós. Um exemplo, se eu fizesse aula de canto uns 10 anos, talvez daria para eu cantar no back com um microfone mais baixo, talvez, mas quem tem essa habilidade, nasce cantando, é ou não é? E aí nós poderíamos falar sobre N situações, kids, adolescentes, jovens, adultos, esporte, né? Técnica, segurança, cozinha, gastronomia, missões, ação, enfim, tem dezenas e dezenas de frentes. Mas a grande questão é, se eu como cristão não exercer o meu dom e a minha habilidade para abençoar e servir aos outros, logo eu não consigo me desenvolver e nem cumprir o meu propósito. Aqueles que trabalham ensinando sabem que quando nós ensinamos aos outros aquilo que nós sabemos, nós começamos a melhorar cada vez mais, porque eu aprendo muito mais ensinando do que simplesmente escutando, certo ou errado? Quantos aqui trabalham com ensino, com educação? Certo ou errado? Certo? Então, observe isso, porque às vezes eu não consigo cumprir o meu propósito, porque às vezes falta essa administração fiel do dom, está usando muito para você, muito para o ímpar,
E Deus, ele usa o evangelho para quê? Para que outros sejam abençoados e alcançados. William Seymour, um dos maiores avivamentos que nós tivemos na rua Azusa, né? Alcançou milhões e milhões de pessoas, quase meio bilhão de pessoas foram alcançadas para Jesus a partir daquele avivamento. Sabe por que o avivamento acabou? Começou a crescer muito, muitas demandas, muitas cruzadas, e aí uma das secretárias dele chegou e falou assim: William, os custos aumentaram muito, muito, e nós não vamos ter recurso para pagar tudo isso. Então, ao invés de você fazer o que você é bom, ela não usou essas palavras, mas para que vocês entendam, que é orar, jejuar, Deus se manifestar em milagres, cura, em manifestação, você vai precisar ir atrás de captar recursos, você vai ter que ir atrás de levantar fundos, para que a gente consiga manter tudo isso. E aí, ele preocupado ali, ele sai daquilo que era a habilidade dele, e que servia a tantos outros, para tentar não deixar faltar recurso, para não parar aquilo. E aí o que acontece? Aí acontece o declínio. Agora, veja bem, quando Jesus fala assim, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, o problema não é o rico, o problema são as distrações dele, que são muitas. Porque, vamos ser honestos aqui, vocês acham que no meio de milhões de pessoas, nós não tínhamos pessoas ali que poderiam servir com essa habilidade de administrar tudo isso? Vocês acham que ali talvez não teriam milhares de pessoas que poderiam ter estratégias para levantar fundos, que são tão bons nisso, são tão capazes, são tão ágeis em fazer recurso? Claro que tinha, mas qual foi o problema? As distrações. Eu só fiz para mim, para minha casa, para minha família, eu vou, e eu não uso para abençoar e servir aos outros. Olha o que o texto diz, ele diz assim: cada um use o seu dom e a sua habilidade para servir e abençoar aos outros, administrando fielmente. O que significa isso? Você vai administrar isso. Como você vai administrar isso? Simples. Eu vou fazer para mim, para minha casa, mas eu também vou fazer para abençoar os outros, né? Eu vou organizar, eu vou usufruir, mas eu também vou me importar, eu também vou organizar. Por quê? Porque administrando fielmente, o dom e a habilidade que Deus te deu, seja ela qual for. Recentemente nós começamos aqui o nosso ministério de inclusão de PCDs, né? O IBGE fala que 7% do Brasil tem algum tipo de PCD, 7% do Brasil dá mais de 15 milhões de pessoas. Tem como nós, como igreja, falarmos sobre o amor de Jesus e excluirmos 15 milhões de pessoas? Não. Mas vocês concordam que precisa ter uma habilidade especial para conseguir servir essas pessoas, sim ou não? Claro. E talvez essa habilidade está em você. Recentemente, a Laurinha, ela tem síndrome de Down. Ela foi no encontro, voltou, ela começou a liderar uma célula, pessoas da célula dela já se batizaram, já entregaram a vida para Jesus. Então, observe que é sobre isso que nós estamos falando, né? É sobre nós termos pessoas com habilidades, pessoas com dom para isso, e para tantas outras coisas. Mas obviamente eu preciso administrar isso fielmente. Por quê? Porque eu também preciso usar o meu dom para servir e abençoar, não só para eu ganhar. Então eu preciso ter esse equilíbrio, né? E quando nós fazemos isso, quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a ter benefícios. Olha só o que nós trabalhamos até aqui. Primeiro, eu preciso encontrar um lugar para pertencer, eu preciso criar raízes, porque se eu não tiver raízes, eu não tenho nutrientes para conseguir cumprir o meu propósito. Vocês concordam comigo que um pé de limão, ele tem o propósito de dar limão, sim ou não? Só que se ele não tiver plantado, enraizado, ele vai dar limão, sim ou não? Não. Eu tenho um, você tem outro, mas logo nós temos que estar enraizados.
Segundo, nós devemos aprender a proteger e guardar esse lugar, sempre dos outros, né? Não, principalmente de mim. Principalmente de mim. Depois, eu preciso entender os dons e as habilidades que eu tenho para que eu possa administrar fielmente e também abençoar aos outros. E quando eu faço isso, eu consigo chegar em um estágio de maturidade, como cristão, de maturidade. Eu consigo já viver um evangelho bem próximo do genuíno, do completo. Não só o evangelho do venha a nós, não só o evangelho do meu reino, não só o evangelho das minhas bênçãos, mas eu chego no evangelho de João capítulo 8, verso 31, onde Jesus diz assim aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E dessa libertação aqui, gente, eu não estou falando de possessão, eu não estou falando daqueles pecadão grande, que nós achamos que é o grandão, pecadão, que é, eu não roubo, não mato, não traio minha mulher, está tudo certo. Não, são nos detalhes pequenos. Sabe aquilo que às vezes nós lutamos desde a nossa conversão? Às vezes a arrogância, às vezes a prepotência, às vezes o orgulho, às vezes aquele palavrão, né? Às vezes destratar a mulher, ou destratar o esposo, né? Destratar os filhos, ou destratar os pais, né? Não servir ali fielmente com aquilo que Deus nos deu, sabe? Aqueles detalhes, claro, pode ser vícios, pode ser outras coisas também, mas olha o que o texto diz. O verdadeiro discípulo de Jesus, é forte isso, né? Porque se Jesus diz assim, se vocês permanecerem, Ele não diz se vocês conhecerem, Ele não diz se vocês passarem, Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Para ele usar o termo verdadeiramente, o que significa isso? Que também tem os falsos. Que também tem os falsos. Só que olha o benefício de estarmos nele, enraizados, cumprindo o propósito pelo qual Ele nos chamou, as habilidades que Ele nos deu, se beneficiando, sendo abençoado, mas servindo a muitos em amor. Ele diz, vocês conhecerão a verdade, e serão libertos. Ou seja, vocês serão libertos de tudo o que ainda te aflige e te aprisiona, mas para isso vocês precisam permanecer nas minhas palavras e nos meus mandamentos, assim vocês serão os discípulos verdadeiros, conhecerão a verdade e serão libertos. Falando sobre isso, vamos mais um pouquinho. O apóstolo Paulo ainda ensina, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possam suportar, antes, com a tentação, dará também o escape. Olha que interessante isso, significa que mesmo que a tentação venha sobre você, para qualquer área que possa ser, todos nós aqui somos tentados diariamente em alguma área, mas o texto diz que a tentação até pode vir, mas Deus é fiel, ela nunca virá acima do que você pode suportar, e mesmo quando ela vem, Ele nunca deixa de mandar um escape junto. Então observe, né? Quais são as tentações que vêm? Às vezes aquelas conversas que você deve colocar um ponto final, o ponto final é o escape, mas porque você coloca vírgula, aí você já cai. Às vezes, aquela primeira olhada deveria ter cessado e a rota ser mudada, mas porque não mudou a rota e deu a segunda olhada, cai. Então, observe que o texto diz que sempre eu e sempre você, sempre nós teremos um escape. Sempre nós teremos um escape na tentação.
sempre eu e você teremos um escape. Para caminharmos para o fim, o apóstolo Paulo ainda ensina a igreja de Gálatas no capítulo 4, verso 19, aqui falando sobre talvez a maturidade plena de um cristão. Ele diz assim: meus filhinhos, e aqui, fazendo um parênteses, quando o apóstolo João fala filhinhos, é em amor, é em afeto, conhecendo a conduta de fala dele. Mas quando o apóstolo Paulo, ele fala filhinhos, aqui ele está querendo esganar alguém, pegar alguém pelo pescoço, e ele diz assim: meus filhinhos, por quem novamente eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele faz uma analogia entre um parto biológico e um parto espiritual. Para as mulheres que já tiveram filhos aqui, se você opta pelo parto normal, a dor é momentânea. Se você opta pela cesárea, você é anestesiada, só que a recuperação dói, A Lari fez 2 cesáreas, e eu lembro que ela andava assim, quase 10 dias, e quando às vezes ia levantar, dava aquela puxada, ela voltava. Por quê? Porque gerar dói. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que espiritualmente, para a igreja ali, ele estava falando assim: meus filhinhos, por quem outra vez, por quem novamente, por quem de novo eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Significa que ele já tinha sentido dores de parto por aquelas pessoas, mas que Cristo ainda não tinha sido gerado neles. Por isso ele estava sentindo outra vez as dores de parto. Isso é muito forte, queridos, porque a igreja, ela é a única instituição que consegue suprir a falta paterna ou materna de uma pessoa. É por isso que uma das incumbências da igreja é cuidar dos órfãos. E o cuidar aqui para a igreja não é o mesmo cuidado que um abrigo social tem. É cuidar por completo, não simplesmente da fome, da vestimenta, dos estudos, não, da alma, da figura paterna, da figura materna. E aqui entra o ápice da maturidade cristã, porque aqui um cristão já entendeu que ele vai fazer tudo isso, mas por causa do suportar em amor e da paciência, se eu tiver que fazer novamente pela vida do Negrete, eu, como cristão, preciso fazer. Oi, meu amor, a Larinha chegou e está aqui, me chamando, Então, observe isso, que esse aqui é o ápice da maturidade cristã. Agora, qual que é o grande problema do oposto ao ápice? Lembra quando eu disse que às vezes uma árvore, por mais que já grande, por mais que já deu muito fruto, já deu cumpriu muito propósito, mas ela precisou ser replantada em outro lugar? O que acontece no oposto, quando a pessoa madura, ela não quer sentir dores de parto novamente para os novos, para os imaturos ainda na fé? Ela olha para aquela arvorezinha pequenininha, com aqueles frutos grandes, penso, sabe ou não? Tendo escorada, cheio de vitalidade, porque tem raízes, não tem só tamanho, e aí ela fala assim: isso aí não vai aguentar, isso aí não, já passei por aí. Tipo, ela quer ser igreja, mas ela quer lidar como um museu, sabe? Só mostrar o que passou, nunca o que está acontecendo. Vixe, isso aí não aguenta, isso aqui não tem capacidade, isso aqui vai quebrar, vai cair. Só que ela mesma não consegue olhar para ela e enxergar que há muito tempo, ela mesma não consegue cumprir o propósito pela qual foi designada. Então, observe isso. Um cristão, ele precisa entender que a dor de parto, para que Cristo seja gerado em alguém, na maioria das vezes ela vai vir mais de uma vez. E eu tenho muito orgulho de falar isso.
A maior parte da nossa liderança, com raríssimas exceções, sem sombra de dúvida, todos chegaram quebrados em alguma área. Uns, casamento, outros, financeira, outros com os filhos, outros com os pais. Pastor, mas e aí? E aí que nós somos a igreja. Nós recebemos, ensinamos, direcionamos e cuidamos. Então observe que essa é a missão, o propósito da igreja. É o meu propósito e o seu propósito como cristão. Cada um com a sua habilidade, é verdade. Cada um com o seu propósito, é verdade. Cada um administrando fielmente aquilo, é verdade. Porém, todos nós, para um único objetivo. Para um único objetivo. Então, observe que, quando nós olhamos para a vida de um cristão, que tem tantos dons, tantos talentos, mas porque ele não consegue administrar fielmente, ele não consegue servir aos outros, aí, você não fez, você está fazendo errado, não está bom, não está legal, não é assim, não é assado, e aí ele se coloca na posição de falar se está certo ou errado, mas ele mesmo, uma árvore grande, replantada, sem raízes, sem gerar fruto, reclamando de todas as outras pequenininhas, que está dando fruto e cumprindo o propósito. Então observe que, sem sombra de dúvidas, eu e você temos muitas habilidades, eu e você temos muitos dons, talentos, nós estamos administrando eles fielmente, nós estamos servindo e abençoando a outros, nós estamos criando raízes, nós estamos guardando a comunhão, protegendo a comunhão, nós estamos permanecendo na palavra, nós estamos sendo vistos por Jesus como verdadeiros discípulos, nós entendemos que nós vamos sentir dores de parto, para que outros sejam alcançados por Cristo, nós conseguimos ter esse entendimento, nós entendemos o perigo das habilidades ficarem nos bancos, e talvez acontecer o que aconteceu no avivamento da Rua Azusa, tantas pessoas com habilidades para administrar, tantas pessoas com capacidade de gerar recurso, tantas pessoas com capacidade de ensinar, mas ninguém conseguiu administrar fielmente. Aí um tenta sair daquilo que Deus chamou ele, para tentar suprir essa outra parte, e aí nós temos o avivamento cessando. Então observe a seriedade disso. Nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, olhe para dentro de você, quais habilidades, quais dons estão aí, adormecidos, paralisados,